Bom dia! Hoje eu estou vindo para mais um estudo do nosso principiante espírita e na sequência, dos estudos que a gente está fazendo, nós vamos estudar hoje o capítulo Contradições, tá? São 3 parágrafos, 97, 98 e 99. Então, que contradições são essas? São as contradições, nas mensagens mediúnicas, né? Então vamos ver o que Kardec fala sobre isso. 97. As contradições notadas com mais frequência na linguagem dos espíritos só devem causar admiração às pessoas que possuem do espiritismo um conhecimento incompleto. São elas devidas à própria natureza dos espíritos, que, conforme temos dito, têm das coisas um conhecimento proporcional ao seu adiantamento, e entre os quais muitos sabem menos que certos homens. Relativamente a uma porção de assuntos, muitos apenas externam uma opinião pessoal, que pode estar mais ou menos certa, mas conserva ainda um reflexo dos preconceitos terrenos, dos quais ainda não se libertaram. Outros arquitetam sistemas a respeito de coisas que desconhecem, principalmente a propósito de questões científicas e da origem das coisas. Assim, pois, não é de admirar que nem sempre eles estejam de acordo. 98. Admiram-se certas criaturas quando encontram comunicações contraditórias assinadas com o mesmo nome. Só os espíritos inferiores mudam de linguagem, conforme as circunstâncias. Os superiores, porém, jamais se contradizem. Nesse momento, Kardec remete a gente ao Livro dos Médiuns, capítulo 27, Contradições e Mistificações, tá? Remete ainda para a Revista Espírita de 1864, página 99, Autoridade da Doutrina Espírita, e também para o Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, capítulo 2 da introdução, Autoridade da Doutrina Espírita, ok? Então, ele remete para vários textos em que isso é mais aprofundado, não se esquecendo que este livro é o Principiante Espírita. Isso aqui é dado para quem não conhece nada do espiritismo e vai ter primeiras noções para saber da seriedade, o que estuda, qual é o objeto, como faz e como considera as coisas, tá bom? Então, vamos continuar. Por pouco conhecedores que sejamos dos segredos do mundo espiritual, é sabida a facilidade com que certos espíritos trocam de nome, a fim de darem mais prestígio às suas palavras. Daí poder concluir-se com toda certeza que de duas comunicações essencialmente contraditórias, mas subscritas pelo mesmo nome respeitável, pelo menos uma é apócrifa. 99. Há 2 meios para fixar as ideias sobre as questões duvidosas. O primeiro é submeter todas as comunicações ao severo exame da razão, do bom senso, da lógica. É a recomendação feita por todos os bons espíritos. Mas a que fogem os maus, pois sabem que só terão a perder com um exame severo. Por essa razão, evitam a discussão e querem ser acreditados sob palavra. Então, a gente vê muito isso em alguns autores espirituais que dizem que, digamos assim, que nós somos bitolados por não aceitarmos as novidades que ele sozinho traz, que nenhum outro espírito em comunicação por nenhum médium trouxe. E aí a gente vai ver a pessoa que morreu no mesmo dia indo lá, né? Acorda já no mesmo dia, lá do outro lado, e ainda vai para o shopping comprar roupa. E se a gente não aceita, nós somos os burros, os insensíveis, os inquisidores da nova geração e tudo. Então, são coisas que nós temos que tomar cuidado, sim. Examina pela razão, né? 99% da doutrina e da literatura complementar diz que quando a gente morre, a gente fica
sob um estado de confusão, né? Para acordar imediatamente, tem que ser um espírito evoluidíssimo. E se ele é evoluidíssimo, a última coisa que esse espírito faria ao acordar do lado de lá era ir para um shopping comprar roupa, não acham? Cada um com a sua razão, não é isso? A minha razão rejeita semelhante hipótese. Vamos lá. O segundo critério da verdade está na concordância do ensino, quando o mesmo princípio é ensinado em vários lugares por espíritos diversos. Isso é uma questão também contraditória, porque pode ser o mesmo espírito em vários lugares dando nomes diversos, né? Mas esse é um critério que o Kardec adotou. E médiuns diferentes, que reciprocamente se desconhecem e não se acham debaixo das mesmas influências. Pode concluir-se que ele mais se aproxima da verdade do que deriva de uma fonte única e é contraditado pela maioria, que é o caso que eu acabei de citar. Nós temos um bom exemplo, aliás, alguns bons exemplos aqui no movimento espírita. Um deles é Dr. Bezerra de Menezes, que se manifestava por Ivone Pereira, se manifesta por Divaldo Franco, né? E ditou mensagens também pelo Chico Xavier. Então, o Dr. Bezerra, ele é a mesma linguagem, é a mesma forma de falar, é a mesma forma de escrever, condiz tudo com a vida que ele teve também aqui, né, quando encarnado. Então, esse é um excelente, eu acho, exemplo do mesmo espírito se comunicando por vários médios e mantendo a mesma linha de raciocínio sem contradições. Outro é Victor Hugo. Victor Hugo também, ele se manifestava pela Ivone, também pelo Divaldo, se eu não me engano, pela Zilda Gama também, tá? Se eu não me engano, eu teria que ter certeza disso aí. Então, existem, né, algumas grandes provas da mesma entidade se manifestando por vários médios, ok? E justamente por saber disso, que dizem que o Chico Xavier deixou uma senha, né? Que essa seria a senha pela qual ele se faria reconhecer quando começasse a pulular por aí as mensagens dele. Sabendo que o espírito só se manifesta por um médium quando tem uma afinidade com este médium, né? Uma afinidade psíquica, moral, uma sintonia vibracional com o médium, tá? Então, dois meios, né? Tem gente que acredita em tudo que se fala. Ah, o espírito falou, é como se ele fosse. Não. O espírito lá é o mesmo que era aqui, né? Ele pode até ter estudado um pouquinho mais e tudo, mas é a mesma. Ninguém dá salto evolutivo só porque perdeu o corpo de carne. Então, se aqui você tinha uma limitação, lá você terá também. Tá? Até que você adquira o conhecimento suficiente, e isso não é de um dia para o outro, e retorne para provar esse conhecimento na carne, ok? Vamos colocar aí pelo André Luiz, a gente vê algumas datas que são colocadas na sequência dos livros e nos prefácios do Emmanuel. Então, nós temos, por exemplo, ele ficou 8 anos no umbral, né? Ele passou pelo menos 2 anos nas câmaras lá, ajudando. Depois ele vai para o Ministério da Comunicação, né? Para tentar aprender essa comunicação. E é nessa época, suponho eu, que ele deu as mensagens para cá, né? Que ele estuda como se comunicar com o mundo terreno. E creio eu que foi aí que ele aprendeu e começou a trabalhar dando as mensagens, né? Pelo Chico e pelo Valdo. Depois, segundo consta num dos prefácios, ele foi para o Ministério do Esclarecimento. Se eu não me engano, é do Esclarecimento, onde nesse prefácio o Emmanuel fala que ele já estava há mais de uma década. Então vejam que não é uma coisa que o aprendizado não é uma coisa de um dia para o outro, né? Ele precisa pelo menos 1 ou 2 anos. O Haroldo Dutra, eu gosto muito que ele fala assim, você não pode dizer que você sabe de nada se você não estudou pelo menos 30 mil horas sobre o assunto, não é isso? Não sei se é 30 mil ou 10 mil horas, mas é uma coisa assim. Então, se você não tem 10 mil horas, você não pode dizer que você
titular de um determinado assunto ou que domina um determinado assunto. E nas questões do espiritismo, ninguém domina esse assunto aqui na Terra. Ninguém. Todos nós lemos e quando vamos reler, temos uma nova leitura, um novo entendimento. Isso para mim ficou muito claro a cada vez que eu leio a coleção do André Luiz. Eu digo assim, como havia esse ensinamento aqui eu não vi. Por quê? Porque meus olhos, eles buscam o quê? O ensinamento que eu estou preparada para receber naquele momento. Você vai, durante a vida, adquirindo outra bagagem e aí vai te preparando para receber novos ensinamentos que estavam ali e você não viu, né? E também vai pelo ensino e pelo o estudo de outros companheiros. Então, eu adquiri, eu absorvi, bebi nas fontes do Haroldo Dutra, que é um grande estudioso, do Rossandro, que dá um aspecto, uma visão, inclusive traz da vivência dele como evangélico, leituras do Evangelho que para mim são maravilhosas, porque não só da experiência como evangélico, como a experiência como psicólogo, né? Então ele abrange, ele aborda determinados temas do Evangelho, do próprio Espiritismo, de maneira totalmente original. Original não no sentido de ser uma coisa, só ele falou, não, são abordagens que você diz assim, meu Deus, isso estava ali, eu nunca tinha visto. Eles chamam a atenção para pontos e expõem metodologias também, né? O Haroldo, ele dá a palestra, a gente vê que ele é um fanático no bom termo, né? Ele é um fã de Emmanuel, né? Então, todas as palestras dele, ele vai buscar nos livros de Emmanuel, textos de Emmanuel que possam corroborar aquilo que ele está dizendo, né? E muitas vezes ele abre e vai lendo parágrafo por parágrafo. A gente tem aí no YouTube muitos vídeos do Haroldo fazendo estudos e ele não se prende à fonte só da doutrina. Ele vai também no contexto histórico, ele vai dentro como eram os costumes sociais na época de Jesus, para compreender aquele dito de Jesus num determinado contexto. Então, isso é muito enriquecedor, entendeu? Você tem a Anete Guimarães. A Anete Guimarães, médica, então ela está sempre estudando tudo que diz respeito aos neurotransmissores, ao cérebro, como funciona, em que regiões do cérebro regem o quê. Ela está sempre assim atualizadíssima sobre essas pesquisas que se fazem e ela traz isso, esse nível científico para também o ensinamento doutrinário. Dr. Paulo Sérgio Frutuoso, que tem uma experiência e isso é corroborado porque meu pai compartilhou muitas dessas experiências com ele lá no Lar de Frei Luiz. Então, ele está agora fazendo uma série de palestras porque ele começou a escrever sobre essas experiências e ele tem sido convidado, né, em diversos centros espíritas para fazer palestras. Recentemente eu até fui numa delas aqui em Cabo Frio, em que ele mostra e traz conhecimentos que estão na doutrina e a gente não tem olho de ver, né? E ele faz elos e links do passado com o futuro através de toda a história e tecnologia que ele teve capacidade, teve a oportunidade de presenciar durante a vida dele. E é bem interessante que o Dr. Paulo Sérgio, como o Dr. Paulo César, como um médico, ele é bastante cético, como todos os médicos, né? Estão ali, estão com o corpo aberto, cadê? Não tem alma aqui, né? Fazendo cirurgias. Dr. Paulo César é oncologista também, né? Então, para ele, era muito admirável, né? Ele assistir cirurgias com um espírito materializado, um médico, né? Ali mexendo só com a mão, sem usar um instrumento. Então, para ele, foi tudo um grande aprendizado que ele está deixando, legando, né? Para a nossa medicina terrena, para a nossa humanidade. E assim vai o conhecimento, né? Nenhum de nós pode dizer que tudo sabe. Todos nós estamos aqui e somos aprendizes e devemos aprender em todas as fontes.
Eu tenho uma certa... Esse suador, gente, é do hipotireoidismo somado à crise de ansiedade, tá? Então, desculpem. O que acontece? A gente tem que beber em todas as fontes. Me dá muita tristeza quando eu vejo pessoas no movimento espírita se negando a ler, a divulgar trabalhos de outras doutrinas ou até científicos, por dizer, não é espiritismo, entendeu? Isso não quer dizer, por exemplo, que você vai chancelar como sendo uma literatura espírita, né? Vou dar um exemplo claro. Existem livros muito bons sobre apometria, por exemplo, que nos explicam o funcionamento energético do perispírito, a questão das memórias, né, das vidas, né, dos nossos karmas e tudo, que é uma literatura que é muito positiva para se aprender. A mesma coisa do Reiki, né? A radiestesia, os pontos, os centros do perispírito, centros energéticos, como isso você pode impor, as cores, os sons, as vibrações de cada energia. E isso não é aceito. Só que isso está na literatura complementar. Quem lê André Luiz vai ver isso lá. Quem lê o Emmanuel vai ver isso lá. Quem lê o Divaldo vai ver isso lá. Só que, como não está no Pentateuco de Kardec, descartam, né? E o próprio Kardec, na Sociedade de Paris, jamais descartou nenhum conhecimento. Ele pegava até jornal do dia para analisar questões cotidianas. Por que fulano suicidou-se? Porque determinado fenômeno estava acontecendo numa casa. E ele nunca se negou a analisar nada, entendeu? Então, Paulo já dizia, né, na época que ele pregava, veja tudo, retém só aquilo que é bom, né? Então, nós temos que fazer isso. O espírita tem que abrir a cabeça, tem que ler de tudo, tem que deixar seus preconceitos um pouco de lado e analisar tudo sob o crivo da razão. E ficar atento àquilo que você deixa na geladeira. Eu vou dar o exemplo de mim mesma. Eu sempre tive um certo preconceito com coisas de ufologia, comunicações extraterrestres, que aconteciam muito no pessoal que faz projeciologia. Então, isso me fez torcer um pouco o nariz para a projeciologia e para esses temas de comando Astacheran e coisas assim. Contudo, veio agora, né, depois de muitos anos, deixando muita coisa na geladeira sobre esse tema, agora eu tive acesso a palestras e ao trabalho de uma médium chamada Mônica de Medeiros, e eu estou encantada com ela. E ela interliga um extraterrestre da quinta dimensão, uma sheliana que ela diz, né? E dá para a gente ver completamente a diferença entre ela, né, canalizada e ela sem, ela sozinha falando. Como também dá para perceber a sabedoria desta entidade, né? Como as coisas que ela fala fazem sentido e são encharcadas de sabedoria, certo? Então, se você tem ouvido de ouvir, não interessa se ela é ET, se ela é um espírito de quinta dimensão, se ela é humana, se ela não é. O que interessa é que ela faz parte da criação e está transmitindo um conhecimento que nos dias de hoje a Terra está precisando. E que não agridem nada do que a gente estudou na doutrina. Nada. Kardec fala na pluralidade dos mundos, Kardec fala na revista espírita em diversos momentos sobre a vida em Júpiter. Então, a vida em outros mundos nunca foi ponto de discussão e de discórdia no movimento espírita. O que a gente estava, eu pelo menos, estava em dúvida era essa possibilidade de comunicação mediúnica de um extraterrestre conosco. Mas, né, com a leitura, com a vivência, a gente vem vendo Manuel Filomeno de Miranda, num dos livros que ele dita pelo Divaldo, ele falando que ele está em outro lugar, né, e que de lá ele via a Terra. Ele não diz se era uma estrela, se era um planeta, se era a Lua, onde ele estava, mas que do lugar onde ele estava, ele via o planeta Terra.
Então ele está fora. O que está fora da Terra é extraterrestre. E se ele se comunicava pelo Divaldo, Divaldo estava interligando um extraterrestre, muito embora seja um espírito que habitou a Terra. Nenhum de nós, segundo Sheliana diz, é escravo de um planeta, a não ser nós que estamos na terceira dimensão aqui, ainda nesse regime de provas e expiações. Mas os espíritos já da regeneração para cima, eles não estão presos a nenhuma gravidade, densidade material de nenhum planeta. Eles podem encarnar, se manifestar e visitar diversos planetas, segundo eles dizem. É um assunto interessante, que tem muita coisa aí que é abobrinha que se fala, mas a gente consegue peneirar e achar coisas sérias. Então, eu já tinha falado em outros vídeos sobre o Wagner Borges, que é um projeciologista, já falei muito sobre Valdo Vieira e agora estou também falando Mônica de Medeiros. São fontes extra movimento espírita, mas que podem trazer muitos ensinamentos para os espíritas, tá? E assim eu deixo mais um ensinamento do Kardec, né, principiante espírita. Até o próximo. Aconselho vocês a estudarem essas playlists na ordem, desde o primeiro até o de hoje, tá? Para que entendam toda a sequência. Beijo da Lili, até a próxima.